Queridos irmãos, queridas irmãs, esse é o vídeo número 34. A Gênese, caráter da revelação espírita, né? Nos encontramos ainda na questão de número 10. Então, como nós tratávamos? Isso são informações quentíssimas, isso é muito importante. Não é importante a gente ler 10 páginas, você sabe disso, nosso sistema aqui. Então, no ano de 1554, Padre Manuel de Nóbrega, Emmanuel, reencarnado na condição de Padre Manuel de Nóbrega, fundou a cidade de São Paulo. Não foi? Depois, a 18 de abril de 1857, 1857, praticamente 305 anos, né? Mais ou menos, creio. Vamos para 300 anos. 300 anos depois de Padre Manuel de Nóbrega, Hippolyte Léon Denisard Rivail, a 18 de abril de 1857, no espaço sideral, Nosso Senhor Jesus Cristo tem uma reunião com Emmanuel, né? Que foi Padre Manuel de Nóbrega, mas aí estava na personalidade de Emmanuel, e confiou a ele a responsabilidade de reunir todos os seres que iam compor a doutrina dos espíritos. Então, a doutrina dos espíritos ficou sob a responsabilidade de Emmanuel, o mentor espiritual de Chico Xavier. Que, quando ele reuniu todos esses seres, inclusive Emmanuel, ele tem, inclusive no Evangelho, segundo o Espiritismo, uma ou duas mensagens, acho que eu conheço uma, acho que fala sobre a paciência, um negócio assim, o egoísmo, um negócio assim. Ele deixa lá uma mensagem. Ele nos deixa lá uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo. Então ele foi assim um grande colaborador da doutrina dos espíritos. Então você consegue assim analisar, associando-se às obras de Chico Xavier, a primeira, segunda e terceira revelação. A primeira e segunda de ordem humana. A terceira de ordem espiritual. Não humana, né? De ordem espiritual. Você consegue associar as obras de Emmanuel ao Evangelho segundo o Espiritismo. As 5 obras básicas, os romances de Emmanuel, as 5 obras básicas de Hippolyte Léon Denisard Rivail. Observe as obras de André Luiz, Nosso Lar é revelação, é filosofia. Nosso Lar não é científico. Científico começa ali em Evolução e Dois Mundos, e outros livros, Sexo e Destino, e por aí em diante vai. Mas se você observar,
nas 16, 17 obras de André Luiz, há ali ciência, filosofia e religião, e também revelação do mundo espiritual, o que ninguém conhecia. Tanto é que você sabe, acho que você sabe, que a humanidade só passou a tomar conhecimento de colônias espirituais depois que Chico psicografou Nosso Lar. Até então, quando o Chico lançou o livro Nosso Lar, 90% dos espíritas acharam que o Chico estava fritando batatinha no leite. Nem não é no óleo. Chico tá fritando batatinha no leite. Tá certo, não. E muitos católicos, isso é coisa de doido mesmo, mexe com demônio. Luiz, mas por que você está dizendo isso, Luiz? Gente, isso é a gênese de tudo. Isso é a gênese. Se pudéssemos abarcar todo o conteúdo, mas é impossível. Se pudéssemos voltar lá nas mesas dançantes e girantes, mas não dá tempo. Tá bom demais o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos nos esforçando para mostrar alguns ângulos que as pessoas desconhecem. Porque creio que as mesas dançantes, girantes, as formas como começou a comunicação dos espíritos com os seres humanos com os espíritos. Se um espírita me disser que nunca leu a respeito disso, eu mato ele. É brincadeira. Calma. Chama a polícia, não. Eu mato ele. Oxe! É inadmissível o espírita que não estuda. Parece que eu fico bravo, né? Não fico, não. No livro na Gênesis aqui, eu não estou muito bravo mais. Mas vai vir alguns assuntos pela frente que vai me deixar eu assim, como se fosse um palhaço de circo. Porque hora que nós adentrarmos nos milagres, e nas previsões, você nem queira saber o que vai acontecer. Mas vamos, por caridade, vamos mudar para a questão de número 11, né? Acredito que você já conseguiu entender, né? Vou repetir mais uma vez. Luiz, pelo amor de Deus, faz isso não. Eu acredito que você conseguiu entender que não foi Deus quem escreveu, vou usar assim, quem escreveu os 10 mandamentos, não foi Deus. Você pode ouvir quem for por aí. A primeira comunicação de Deus para com a humanidade foi o Decálogo. Eu já ouvi alguns oradores dizendo isso. Deus se comunicou pela primeira vez com o ser humano quando deixou os 10 mandamentos. Oh, que pobreza de espírito. Deus vai perder tempo com isso. Ele tendo os teus ministros, você vai perder tempo com isso, gente. Raciocine, gente. Sabendo nós que o próprio Jesus pode ter vindo e pode ter grafado lá naquelas pedras os 10 mandamentos. 1500 anos antes
do Cristo vir à Terra e lá ter passado-se por Deus, porque esses seres podem passar-se por Deus, porque eles possuem moral, possuem caráter, eles possuem tudo. Evolução é evolução. Falta de evolução é um problema. Então, fique atento, viu? Porque, com todo respeito, a vida toda as religiões têm oferecido feno, uma aguinha fresca, uma raçãozinha assim de segundo grau, segunda espécie, né? Uma cabaninha assim, mais ou menos. Um cabrestinho assim para as pessoas ficar, né, mais tranquila com a vidência, né? E as pessoas se conformam com o feno fresquinho. Não são quadrúpedes, são bípedes, mas acomodadas. Senhor morto. Não tem nada a ver. Tem. Faz parte da Gênesis. É mitologia. Nunca existiu. Você acha que Deus foi tentado pelo demônio 40 dias, 40 noites no deserto? Ah, gente, pelo amor de Deus. Você acha? Olha, demônio. Tá vendo tudo que você está vendo na minha frente? À nossa frente? Eu te dou se você passar pro meu lado. Eu dou tudo isso para você. Não era nada dele, era tudo de Deus. Apesar que isso é mitologia, isso não existiu. Isso aí foi acrescentado. Gente, papel aceita tudo. Eu posso escrever um livro aqui e dizer que foi Deus que escreveu através de mim. Quem vai discutir contra mim? Discuta quem quiser, mas eu não vou dar bola. Papel aceita tudo. Analise para você ver. O Deus morfológico. E outra, Sodoma e Gomorra. Deus transformar todo mundo em estátua de sal. Por que de sal? Que desperdício, né? De sódio. Por que desperdício? Uma mulher lá é mitologia. Se você olhar para trás, você vai se transformar numa estátua de sal. Porque Deus descarrilhou-se uma tempestade de meteoros e acabou com a cidade de Sodoma de Gomorra todinha. Qual motivo? Porque diz que as pessoas lá, elas estavam prostituindo, promiscuidade, bebida, sofá, bagunça. Ué, cadê a lei de causa e efeito? Cadê a lei de ação e reação? Quem planta não colhe? Semelhante não atrai semelhante? Se realmente Sodoma e Gomorra existiu, ou existisse, não estaria ali em Sodoma de Gomorra todos semelhantes que atraíram semelhantes juntos? E não é convivendo junto com o seu algoze, suportando o teu algoz com paciência, com resignação, ai, e com aceitação. Ai, Jesus amado, eu corto meu pescoço. É brincadeira. Eu é que brinco com essas coisas, porque eu não tenho esse sentimento. Será que não é nessas condições que a pessoa se purifica? Aí Deus sabe que aquele pessoal de Sodoma e Gomorra estão ali por uma necessidade própria deles, e que é convivendo um com os outros e vivendo aquelas condições, é que
muitos se regeneram, muitos se purificam. Aí Jesus vem e acaba com Deus vem e acaba com a farra deles. Ninguém merece viver desse jeito aí, não. Não. Raio pra cá. E aquele que olhar para trás vira estátua de sal. Mas por que estátua de sal? Por que não de um basalto? Né? Que é uma rocha vulcânica. Ai, gente. Quanta mitologia! Isso é tudo código. Pelo amor de Jesus Cristo. Vou mudar agora para a questão número 11, porque senão ainda tenho mais 50 vídeos pela frente, aí você não me aguenta. Mas quer um conselho? É melhor ouvir nosso diálogo aqui do que outros programas, porque aqui você, em 26 minutos, pelo menos umas 2, 3 instruções, você sai com ela sabendo. Eu confesso a você uma coisa, eu não te conheço. Mas todos esses que ouvem os nossos vídeos, eles chegam com um nível de cultura. Vamos pensar de número 1 a 10. Eles começam a ouvir os vídeos com um nível de cultura. No número 3, eles saem depois no número 5. Porque se evangelizam, raciocinam com prudência, com bom senso. É por aí. A finalidade dos trabalhos é esse, né? E pode ter certeza que eu passo para todo mundo o que eu sei com o maior prazer, né? Sem interesse nenhum. A única coisa que eu quero de você é uma oração. Porque pelo fato de eu agir dessa forma, o bicho pega para cima de mim. A onça que eu tiro o leite aqui, depois ela me cobra o leite tudo. Então, na questão número 11, Kardec continua dizendo assim: importante revelação se opera na época atual. Olha, já mudou. Importante revelação se opera na época atual e mostra a possibilidade de nos comunicarmos com os seres do mundo espiritual. Gente, vamos raciocinar de novo? Você observa que Kardec... eu volto de novo no número 1. Eu não sou fácil, não. Sou carne e pescoço. Pode o Espiritismo ser considerado uma revelação? Aqui, nós não podíamos dizer se o Espiritismo era uma revelação. Até que dizer, podíamos sim dizer, mas de que ordem não? De ordem material ou de ordem dos espíritos? Se você parar para entender, para analisar, a questão de número 11, ela não podia ter início na questão de número 1. Porque a questão de número 1 foi a questão, até a questão de número 10, foi a questão da comprovação dos fatos. Depois que se comprovou parte dos fatos, porque não comprovou tudo, aí Kardec começa a mexer com a espiritualidade, porque antes não mexia com a espiritualidade. Você percebia isso? Antes nós não falávamos de espiritualidade. Agora começou, ó. Importante revelação se opera na época atual e mostra a possibilidade de nos comunicarmos com os seres do mundo espiritual. Vamos dizer assim, com todo respeito, quem nunca esteve em contato com os seres espirituais? Vamos tratar principalmente dos espíritas. Eu mesmo aqui mesmo tá cheio de espírito aqui.
Graças à doutrina dos espíritos que me levou a esse conhecimento. Então, quem nunca teve uma experiência com os espíritos? Quem nunca assim não recebeu uma mensagem psicografada de Carlos Bacelli, Celso Afonso, Chico Xavier? Esses são os respeitados. Respeitando todo mundo. Mas esses Chico Xavier, Carlos Bacelli, esses faz parte dos fatos do espiritismo. Você pode pensar o que você quiser, mas eu me reservo o direito de ser desse jeito, porque eu sou muito enérgico com amor e eu não fujo dos meus princípios. Eu não estou aqui para ficar agradando médium nenhum, porque sei que 97% são pseudos, são charlatões mistificadores. Então eu não vou ficar aqui endeusando charlatão, não. E como eu sei que Chico não é charlatão, Carlos Bacelli não é charlatão, eu não vou citar mais nenhum. O direito é meu. O direito é meu. Então, importante revelação se opera na época atual e mostra a possibilidade de nos comunicarmos com os seres do mundo espiritual. Então, hoje há uma grande possibilidade de nos comunicar com os nossos entes queridos que retornaram à pátria espiritual antes de nós, né? Graças a essa doutrina dos espíritos, revelado pelos espíritos. Não é novo. Veja bem, a comunicação com os espíritos não é nova. Sem dúvida, esse conhecimento, mas ficará até os nossos dias, de certo modo, como letra morta. Isto é, sem proveito para a humanidade. A ignorância das leis que regem essas relações o abafam sob a superstição. O que está querendo dizer aqui? Que sempre existiu comunicação. Ai, meu Deus do céu. Sempre existiram comunicações dos espíritos do mundo espiritual para com o mundo físico. Nós podemos dizer que uns 25% de comunicações da erraticidade com o mundo físico ocorreram na época do legislador hebreu Moisés. O que levou Moisés, em determinado momento, não sei se você sabe disso, a proibir a comunicação do mundo espiritual para com o mundo físico e vice-versa, mas não adiantou nada devido às pitonisas, devido aos oráculos. Porque você não tem como proibir a mediunidade, as faculdades mediúnicas. Os espíritos se comunicam a hora que eles querem e não a hora que nós queremos. O telefone toca de lá para cá e não daqui para lá. Por isso, Moisés se equivocou. Não adiantou nada Moisés proibir as comunicações. Continuaram. Durante a estadia de nosso Senhor Jesus Cristo aqui na Terra, foi o período que os espíritos mais se comunicaram. Quando Jesus, por onde ele andava, ele realizava trabalhos que hoje nós os temos como trabalho de desobsessão. Usando aquele termo, naquela época não existia trabalho de desobsessão. Existia expulsar os espíritos. Olha só como que muda.
Naquela época existia expulsar o demônio do corpo de alguém. E Jesus, simbolicamente, expulsou milhares de demônios, espírito, né? Do corpo de muitas pessoas. Muitos obsidiados foram curados graças à intervenção do Mestre. Depois de nosso Senhor Jesus Cristo, 2000 anos, vamos pensar até 18 de abril de 1857, os espíritos nunca deixaram de se comunicar com os encarnados. Tanto é que Joana d'Arc, ela tinha uma pleia de espíritos que a protegiam, que a dirigiam, que a orientavam através da vidência e através da audição. E vários outros representantes de Deus e de Jesus na Terra foram agraciados pela presença dos bons espíritos, de forma que Deus nunca desamparou os teus filhos em momento algum. Isso é princípio, gente, isso é Gênesis. Nós vamos para o próximo vídeo. Nós vamos continuar gravando mais.